É isso aí. Continuando a gravação sobre padrões, psicologia e setups de candlesticks. A gente vem falando Hanging Man, que é o enforcado. Na descrição ele é um padrão de reversão de vela única. Os gaps de mercado geralmente deixam esse padrão. Geralmente os gaps de mercado eles acontecem na maior parte das vezes em mercados que têm abertura e fechamento durante os dias. Eles podem ser verde ou vermelho. Sombra inferior é no mínimo 2 vezes o tamanho do corpo. A gente tem isso como característica. A psicologia, a tendência de alta ela continuaria, só que os ursos reagem fortemente segurando o preço de forma convincente. Contudo, os touros perdem a batalha dos touros perderem a batalha é questão de tempo. O padrão enforcado vermelho ele é mais baixista que o enforcado verde. O enforcado não é tão forte como a estrela cadente, porque os touros tentam mesmo que sem sucesso revidar. Então, a gente tem nesse tipo de padrão a abertura, fechamento máxima e mínima, elas acontecem com a polaridade invertida, né? Os ursos eles realmente tentam puxar mais o preço. Confirmação, o preço ele opera abaixo do corpo enforcado, né? Assim como a estrela cadente, da mesma forma, para se acionar esse enforcado, a gente tem que ter perda dessa mínima. Martelo, famoso martelo, né? Nessa posição é uma reversão altista. O martelo ele é um padrão de reversão também de vela única. O mercado idealmente reverte no martelo. O corpo pode ser verde ou vermelho, com a sombra inferior no mínimo 2 vezes o tamanho do corpo. Por que, que ele tem essa característica? O martelo, ele, ao contrário do enforcado, ele aparece em fundo, né? Fundo de mercado. Isso quer dizer que os vendedores eles tentaram levar o preço, mas chegou num determinado ponto, um determinado nível, onde os compradores conseguiram fazer a reversão desse preço e fechando acima da metade do corpo do candle, né? Isso quer dizer que a gente teve uma forte quebra da tendência de baixa. A psicologia, né, os ursos continuam a tendência de baixa, provocam um gap de baixa. Chegando nas novas mínimas, o martelo verde é mais otimista que o martelo vermelho, devido à capacidade dos touros de elevarem novamente os preços e forçarem o fechamento da próxima barra acima da barra anterior. Confirmação: os preços trabalharam acima do corpo real do martelo. Aqui segue o exemplo, né? Inicialmente, esse preço ele trabalhou um pouco abaixo e em seguida houve o rompimento com a partida da reversão dessa tendência. O martelo invertido é também um padrão de reversão de vela única. O corpo também pode ser verde e vermelho, com uma sombra inferior mínimo 2 vezes o tamanho do corpo do tamanho do corpo. Psicologia basicamente no mesmo esquema do martelo, só que ele é um pouco. Ele tem menos força do que o martelo comum, né? O martelo invertido. A gente tem um exemplo dele aqui, onde ele tentou por um momento continuar com essa tendência de baixa, conseguiu fechar vermelho, mas aqui a gente já tinha uma certa presença dos compradores, né? Padrão de engolfo, esse é o padrão no, dos padrões de candlestick, é um dos padrões que eu mais gosto. Padrão de engolfo. Por que chama engolfo? Porque o candle atual ele engloba todo o candle prévio, tanto
a parte do seu parte inferior com uma parte superior. É um padrão de reversão de alta de 2 barras, por isso uma verde e uma vermelha. A primeira barra deve ser vermelha de corpo menor, com a segunda barra verde, deve engolfar todo o corpo da barra anterior. A gente tem a psicologia. Este padrão tem uma força extremamente alta de reversão. A tendência de baixa contínua provocada por barras vermelhas sequenciais. A abertura da próxima barra diminui, sinal de perda de força. Então, os touros forçam o preço a fechar acima da abertura da barra. O nome engolfo de alta deve-se ao fato de a barra de reversão envolver totalmente o corpo da barra prévia. Como eu tinha comentado com vocês na figura, né? Confirmação. O preço opera acima do corpo da barra de engolfo. Aqui temos o exemplo da barra de engolfo. Preço trabalhando acima dela caracteriza a reversão. O engolfo de baixa, da mesma forma que o engolfo de alta, né? Ele é um padrão de reversão de 2 ou mais barras. A primeira barra deve ser verde, com corpo menor, segunda barra vermelha, envolvendo todo o corpo da barra anterior. Psicologia, basicamente, é a mesma do engolfo de alta, né? E o inverso dele. Bom, aí a gente para por aqui. Próximo vídeo curtinho a gente parte para o Piercing Pattern. Obrigado pelo tempo de vocês e até a próxima. Valeu!